Eu acho que o primeiro passo, assim, como uma dica de direcionamento de carreira, é vocês olharem para o que vocês desejam, onde vocês se imaginam trabalhando. Façam esse exercício. Vocês se imaginam, de repente, trabalhando no sistema público de saúde? Tem muita gente que tem esse chamado. E eu acho lindo. E pode ser que seja o seu. Ou não, você se vê numa clínica bonita, você se vê trabalhando com, sei lá, com pacientes particulares, e você quer ganhar muito dinheiro, você é ambiciosa, sei lá, pode ser que você seja desse caminho. Não tem certo e errado, existe o que você quer. Existe aqui, o que eu tô querendo dizer é você buscar dentro do seu autoconhecimento o que você deseja pra você, o que combina com você. É o seguinte, gente, aqui a gente tá falando o tempo todo de valores de consulta particular, a gente nem chegou a falar em convênio e nem em clínica popular, né? Então eu acho que eu preciso, já que o assunto é esse, falar o quanto é insustentável praticar odontopediatria através de convênio e clínicas populares, tá? Claro que se você está fazendo odontopediatria só por amor, né? Se você ama as crianças, ama estar se sentindo útil, realizando aquele trabalho, independentemente da remuneração que você recebe, então pode ser que faça sentido. Mas a verdade é que a grande maioria dos convênios paga muito, muito, muito mal a odontopediatria, né? Não sei como está hoje, mas pelo que eu converso com os meus alunos e da época que eu também atendi convênio por uns 2 meses só, a gente recebia R$30 por uma profilaxia com flúor, acho que era até menos, era R$50 por uma exodontia, ou seja, era uma coisa assim que hoje eu olho e vejo, gente, como que isso existe? E como que tem gente que ainda se submete a esse tipo de situação, né? Mas eu entendo que, dependendo da fase de carreira que vocês estejam, podem vir pensamentos do tipo assim: Bruna, eu me formei, minha agenda tá vazia, eu preciso praticar, eu preciso ganhar mão, eu preciso de pacientes. E aí parece um tanto quanto tentador, né? Puxar o convênio para ajudar nesse processo. Afinal, você não precisa fazer nenhum esforço, eles mandam os pacientes assim, sem que você peça. E você tem a falsa impressão de que está com a agenda cheia, né? Quando na verdade às vezes pode estar te trazendo um costume de trabalhar com um público que não é o que você gostaria, ou com materiais que você precisa estar trabalhando por serem mais baratos em função de não sobrar muito lucro para poder investir em materiais de mais qualidade. E aí, eventualmente, alguns tratamentos podem não dar tão certo quanto você gostaria. E aí não sobra também recurso para você continuar investindo no seu desenvolvimento profissional, vira uma bola de neve. E se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que está no convênio, assim, na odontopediatria, trabalhando muito pelo convênio, vocês nunca vão ouvir que essa pessoa é completamente satisfeita. Eu pelo menos, nunca ouvi isso. É sempre alguém que quer sair do convênio, mas não consegue. Porque uma vez que está lá, é difícil sair, porque a pessoa depende daquele valor. Então, o meu conselho para você que está começando, eu sei que eu acho que a maioria que está me assistindo aqui talvez seja recém-formado, né? Está se estabelecendo agora dentro da profissão. Não caiam nessa tentação. É melhor vocês usarem o tempo livre de vocês para se dedicarem no seu marketing, a se divulgarem, a construir bagagem, repertório para enriquecer a consulta de vocês, o conhecimento de vocês, para valorizar o que vocês sabem. E para estar coerente com o que vocês querem lá no final. Porque muito é uma questão de o que vocês desejam para a vida de vocês. Não dá para eu desejar ter esse cenário que eu acabei de mencionar para vocês, de remuneração, e trilhar o caminho oposto. Começar a atender convênio, ir para a clínica popular. Especialmente quando a gente está no início. Porque quando, por exemplo, um recém-formado entra logo numa clínica popular, gente, assim, não tem muita maturidade ainda, não tem muita bagagem que permita esse aluno, né, esse recém-formado, a discernir o que é certo do que é errado, a controlar esses fatores ambientais que estarão influenciando a sua performance. Então é muito perigoso você acabar pegando mão, sim, praticando, sim, mas praticando errado, acostumando de um jeito que depois vai ser difícil de reverter. Então tomem cuidado, tá? Eu acho que o primeiro passo, assim, como uma dica de direcionamento de carreira, é vocês olharem para o que vocês desejam, onde vocês se imaginam trabalhando. Façam esse exercício.
Vocês se imaginam, de repente, trabalhando no sistema público de saúde? Tem muita gente que tem esse chamado. E eu acho lindo. E pode ser que seja o seu. Ou não, você se vê numa clínica bonita, você se vê trabalhando com, sei lá, com pacientes particulares, e você quer ganhar muito dinheiro, você é ambiciosa, sei lá, pode ser que você seja desse caminho. Não tem certo e errado, existe o que você quer. Existe aqui, o que eu tô querendo dizer é você buscar dentro do seu autoconhecimento o que você deseja pra você, o que combina com você. E a partir daí tomar essas decisões, né? E se o seu caminho, o seu desejo é ir por essa linha de ser altamente qualificada e bem remunerada na odontopediatria, gente, meu conselho, não entrem em convênios, não entrem em clínicas populares. Tá bom, Bruna, entendi, já fiquei entusiasmada, já quero saber qual é o começo para isso tudo, por onde que eu começo? Mesmo sabendo de tudo isso, Bruna, mesmo já estando trabalhando com odontopediatria há 2, 3 anos, eu ainda não tenho 7 pacientes por dia. Como que eu faço para conseguir atrair esses pacientes particulares e poder cobrar esses valores que você mencionou? Eu diria que, assim, claro que não tem receita de bolo, né, gente? Não, assim, não tem um caminho único para ser trilhado. O que eu acho que tem são pilares, e aqui eu estabeleci 5 para vocês, escolhi 5. Pilares que, na minha visão, sem eles, você não vai conseguir. E o primeiro pilar que eu coloquei aqui foi a primeira consulta. Eu não sei como vocês aprenderam a realizar uma primeira consulta na graduação ou na especialização. Eu não sei se vocês já tiveram algum dia a oportunidade de assistir uma aula de primeira consulta. Mas odontopediatria sem primeira consulta é a mesma coisa que nada. Então, essa coisa de fazer uma avaliação, né? O paciente entra, você não cobra consulta, leva para cadeira, examina e passa um plano de tratamento. Isso para odontopediatria não existe, não era para existir. O que existe na odontopediatria é uma consulta que você reserva o tempo de pelo menos 1 hora, ou que seja 30 minutos, para que você faça uma boa anamnese, para que você faça o exame clínico, e esse exame clínico, para ser bem realizado, muitas vezes precisa da profilaxia, da limpeza profissional, que você passa muita orientação de prevenção, né? Então, sobre não só como escovar os dentes, mas orientações a respeito da alimentação, do sono, sobre amamentação, sobre bruxismo, sobre hábitos deletérios como o uso de chupeta, de mamadeira, hábito de sucção digital, o dedo. Um cenário em que você aprofunda bem o conhecimento dentro da rotina daquela criança para poder orientar de modo a fazer com que ela cresça sem nunca ter cárie, ou que diminua ao máximo o risco disso. E uma consulta que prepara a família através da prevenção para viver uma vida sem cárie, ela não dá para ser feita em 15 minutos. E não só uma vida sem cárie, uma vida sem medo de dentista. E aí entra a parte em que você precisa trabalhar o manejo do comportamento. Algumas crianças vão chegar, vão sentar na cadeira, vão abrir a boquinha numa boa e vai ser maravilhoso. Outras não. Outras você vai ter que ir conquistando aos pouquinhos, trabalhando as diferentes técnicas de manejo. E aí aqui eu já deixo mais uma mensagem que eu acho que pode também estimular vocês. Odontopediatria é técnica, gente. Às vezes as pessoas acham que é dom, né? Eu ouço muito isso dos pais. Nossa, Bruna, tu tem o dom. Não tenho dom, não. Eu tenho conhecimento. Eu sou bem estudiosa, dedicada. Eu aprendi as técnicas. O que eu faço aqui, o que eu tenho aqui na minha estrutura é tudo pensado. Até a tonalidade da luz mais amarelada foi pensada para ser mais aconchegante e não lembrar um ambiente hospitalar ou de clínica. A televisão no teto foi pensada exatamente no local em que eu preciso que a criança olhe para facilitar o meu exame clínico. Os bichinhos que eu tenho coladinho ali na minha cadeira, exatamente no local que eu sei que, no que ele senta, uma criança que está com medo e se sente ali insegura naquela cadeira, ela vai olhar, vai se interessar, vai brincar, isso vai facilitar o manejo. É técnica. Ah, Bruna, mas eu tenho pacientes que eu já faço tudo isso e eu não consigo manejar. A gente tem técnica para isso também. A gente faz estabilização protetora, ou a gente trabalha consultas de manejo, ou a gente encaminha para uma sedação. Tudo tem solução. E pensar dessa forma, a gente é meio que libertador, assim, sabe?
Então, quando a gente entende isso e coloca isso na nossa primeira consulta, com tempo suficiente para atender esse paciente, a gente consegue ir trabalhando com essas ferramentas que a gente tem a nosso favor, respeitando o tempo da criança naquela adaptação. E essa paciência, essa técnica, esse conhecimento na primeira consulta contribui para a fidelização desse paciente. A gente está falando aqui de pacientes que vão retornar a cada 6 meses. Uma média, tá, gente? Porque esse retorno nem sempre é de 6 em 6 meses. Tem crianças que vão voltar de 3 em 3, de 4 em 4, tá? 6 meses, quando a gente fala, é só uma média. Então, eu diria que o começo é você começar por uma boa primeira consulta. Cada paciente que entra no seu consultório, gente, é uma oportunidade de você colocar um tijolinho na construção da sua reputação, da sua carreira, e você não pode desperdiçar. Então, se você não faz a menor ideia de como fazer uma primeira consulta, termina essa aula e vai direto procurar sobre isso. Eu tenho aula sobre primeira consulta, é o assunto que eu mais falo, dou palestra e tudo. A gente tem aula disso na Volda. Se você tiver a oportunidade de assistir, eu acredito que vai te ajudar muito, tá joia?